Não tô muito estranho com esse fone na cabeça? Não, tá linda. Não tô parecendo um cabeção? Não. Obrigada Bora pelo lá? linda. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao podcast do Instituto Kurihara. Meu nome é Diogo Kurihara. Meu nome é Samara Kurihara, E hoje a gente vai falar sobre o que, meu amor? sobre as 3 fases do hipnoterapeuta. Sim. Bom, então quem somos nós para falar sobre as 3 fases do hipnoterapeuta? A gente já acompanhou dezenas de hipnoterapeutas desde 2022 e a gente já ajudou eles a gerarem mais de 24 milhões de faturamento com a hipnoterapia. Né? E com base na observação empírica, né? Eu sou uma pessoa bem observadora, né? O meu perfil do Eneagrama é o tipo 5, analítico, e o meu perfil DISC também, né, é o perfil conforme, né, que tem mais uma questão de análise, né? Então, eu observei que existem 3 fases que todo hipnoterapeuta ele vai passar dentro da carreira dele, tá? E quais são essas 3 fases de uma forma bem resumida? Tem a fase 1, que é a fase de sobrevivência, né? Aquele hipnoterapeuta que acabou de se formar e quer se colocar no mercado de trabalho. Infelizmente, muita gente acaba morrendo aqui nessa primeira fase e não passa para a próxima fase. Segunda fase é a fase de profissionalização. E a terceira e última fase, aí sim, é a fase de escala, é a fase de você criar autoridade, né? E começando aqui, falando do maior erro que eu já vejo, né, nos hipnoterapeutas que estão iniciando no mercado de trabalho. E qual que é esse maior erro? É a pessoa querer ir para a terceira fase sem ter passado pela 1 e 2. Exato. Ó, a gente não combinou isso aqui antes, tá? A gente, né, foi Wi-Fi, mas é exatamente isso. É porque as pessoas, eu acho que ela tem... o digital, ele se vende como sendo uma coisa fácil. E a gente sabe que não é. A gente está nesse digital há muito tempo, a gente sabe que não é fácil. Mas como é vendido como, é fácil, venda dormindo, só coloca o seu curso na Hotmart e vai vender. Então as pessoas querem pular a etapa para ir para essa parte fácil. Só que não existe essa parte fácil, né? E aí, às vezes a pessoa, em vez de ir ali, pegar bagagem, ter atendido, ter passado pela fase de sobrevivência no atendimento, ter conseguido ali profissionalizar, ela quer ir direto para a escala, de criar curso, de criar mentoria, de criar alguma coisa para pôr para vender no automático. E eu acho que isso torna o maior erro, porque é que a gente mais percebe que tira hipnoterapeutas do jogo. Porque a pessoa não fez nem o feijão com arroz o básico, já quer para um nível que ela não vai conseguir sustentar. E pode até dar um resultado ali de começo, mas não se sustenta, não continua, não dá continuidade e acaba voltando para o que fazia antes, né? E por que você acha que isso acontece muito, né, nos dias de hoje, da pessoa querer queimar etapas? Qual que você acha que é o principal motivo disso acontecer? Eu acho que um é a venda de que é fácil, né? Tipo, vem pro digital, lança seu curso, vai pro grupo, vai pra não sei o quê. Tem muita gente que fala isso como se fosse simples, até porque quer vender, né? Quem tá falando isso quer vender, mas não quer falar ali, você vai ter que fazer, você vai ter que fazer conteúdo, você vai ter que estar trabalhando, você vai ter... Não, vende como se fosse fácil. Tanto que muita gente chega pra mim e fala assim, não, eu até quero atender, mas eu quero atender pouco porque eu quero deixar rodando no automático. Na minha cabeça, tipo assim, o que roda no automático? Nada. Nada roda no automático. Até essas pessoas que estão vendendo muito, milhões. Eu tô falando de pessoas que estão vendendo milhões em outros mercados, né? Não tem nada rodando no automático. Inclusive, a gente acabou de voltar de um evento que só nesse evento lá a gente viu sendo vendido ali, acho que foi vendido mais de 5 milhões durante o evento, né, num produto lá dentro. Mas, assim, uma equipe gigantesca trabalhando, o próprio dono do evento trabalhando, tipo assim, quase que 24 horas. Ele É o que tava ali mais desde... trabalha, né? Né, nada roda no automático. Ele falou que ele grava de 50 a 100 criativos por mês para vender os produtos dele. E aí tem gente achando que se pôr um curso para vender, vai rodar no automático. Então eu acho que é isso. Eu acho que é essa querer comprar um sonho como se fosse simples e não encarar a realidade, que é um desafio, né? E eu acho que outra coisa que prejudica nesse caso é a falta de congruência. Porque quando eu vou já querer ir para um grupo, querer para uma mentoria, querer escalar, qual que é a congruência que eu tenho para ensinar ou falar aquilo que se eu não fiz numa 1, se eu não validei? Beleza, eu fui, me formei, fiz o curso, sei atender, entendi a técnica, mas eu não sou terapeuta.
E se você acha que porque você fez um curso, você é terapeuta, sinto muito, você não é. Você sabe uma técnica. Você só se torna terapeuta quando você aplica. Quanto mais você aplicar, você entender como é esse atendimento, como é lidar com o cliente, aí sim você se torna um terapeuta. E eu acho que se você não tem isso, você querer pular direto para a fase de agora eu vou atender em grupo. Mas peraí, você tem depoimento? Você validou o individual? Você tem, sabe, Resultado. resultado? Ah, não, mas eu entendi a técnica. Grande chance de falhar, até por uma questão mesmo de incongruência. Como eu vejo muito no digital, como eu falei, em outros mercados também. Vejo muita gente que tenta vender alguma coisa, só que você vai escutar a pessoa, ela não tem base para aquilo. Ela não tem resultado em cima daquilo. E aí você vê que logo a pessoa some. Por quê? Porque estava incongruente. Então eu acho que também essa jornada, né, de passar pelas fases, de passar pela fase um, pela fase 2, pela fase 3, quando você chega na 3, você tá muito congruente, tem muita força para fazer o negócio acontecer. Então eu acho que esse é uma das principais uma das principais coisas que eu vejo nesse mercado, e acho que foi por isso até que a gente chegou de entender essa fase. Até pelo formato da nossa mentoria. Né? Hoje a gente tem a mentoria que é continuada. Então a gente tem pessoas que estão desde a primeira fase até pessoas que estão na terceira fase. E é muito discrepante, né? O nível de cada um ali, quando a pessoa está naquela primeira fase de não sabe nem atender ainda, nem vender, para aquele que já atende, já vende, já tem um assistente, já tem um consultório que performa. E falando sobre isso, né? Eu tô no digital desde 2015, né? Ou seja, já fazem mais de 10 anos de digital, né? Agora é 2026 já. E, gente, todo ano sempre teve, né? Sempre teve pessoas fazendo promessas milagrosas, do tipo, venda enquanto dorme, do tipo, né, venda no piloto automático. Mas o que a gente vê de empresas maduras, né, principalmente essas empresas que faturam muito, o automático ele pode até funcionar, mas por um período curto. Ela deixa de funcionar muito rápido no digital. Tem que ter uma pessoa por trás ali, né? Então, como a Sami falou, a gente voltou de um treinamento e o Marcos Marques, né, que a gente foi lá fazer o treinamento do acelerador, inclusive a gente investiu R$ 37.000 para estar durante 3 dias naquele evento. Ele tem todo um time por trás. Então, ele mesmo não coloca a mão nas coisas para fazer acontecer, mas ele tem um time de 200 pessoas ali que fazem o trabalho, né, que mantém essa máquina rodando. Ah, mas ele mesmo comentou, né? Por exemplo, tem várias coisas que ele ainda faz, né? A questão dos criativos. Eu fiquei assim, como? Ele grava de 50 a 100 criativos. Ele falou que ele só sai da empresa, tipo, 11 horas da noite. Então, ele trabalha todos os dias. Ele não tá mais naquela parte operacional, né? Na parte de estar fazendo ali, talvez mexendo nos botões. Mas ele tá o tempo todo, liderando e treinando equipe, fazendo o movimento. Ele tem um time já de social media, ele tem editores de vídeo, ele tem estrategista de marketing. 200 pessoas. Eles têm gestor de tráfego, ele tem tudo. E ele falou que o time dele, mais ou menos por mês ali, eles sobem 40 criativos por mês. Né? Isso é bastante coisa. 400 criativos na campanha. É 400, né? De tráfego pago. Você falou 40. Ah, é? 400, perdão, é 400 criativos por mês. E sendo que, mesmo ele tendo esse time, na conta dele ele tem que fazer de pelo menos 50 a 100 criativos por mês também. Né? Dele, vindo da ideia dele, da cabeça dele. Né? Isso porque ele já tem um time de 200 pessoas. E fora a responsabilidade, porque assim, ó, hoje a gente tem, né, aqui no Instituto, a gente está em 11 pessoas. E nossa meta para esse ano a gente está escalando um pouco a equipe, está trazendo mais gente, até porque a gente está com outras ideias. Mas na minha cabeça, eu não consigo pensar na possibilidade de ter 200 pessoas trabalhando junto. Porque eu ainda não estou na fase que eu dou conta de fazer isso. Então, muitas vezes, mas o resultado dele eu quero, mas eu não sustento ainda. Eu não dou conta. Então, eu acho que isso também tem a ver com aquilo da congruência, né? O quanto a gente dá conta. Então, para todo negócio, a gente entende que tem fase. E por isso que a gente vê que a fase do hipnoterapeuta, se o hipnoterapeuta entender a fase que ele tá, isso vai facilitar muito. Porque, beleza, eu quero o resultado do hipnoterapeuta que tá 10 anos no mercado, que hoje já cobra 10 mil no atendimento, que tem lista de espera, talvez, que tem um perfil grande. Mas peraí, eu me formei ontem. Eu não atendi ninguém. Eu não tenho um depoimento. Eu tô insegura ainda para atender. Então, qual que é a lógica de eu já querer estar cobrando o valor de uma pessoa que está há tanto tempo no mercado e que já tem um resultado? Inclusive, aqui fica a primeira lição. Né? Primeira não, né? Mas uma lição muito importante, né? Acho que já teve alguns insights aí. Mas uma lição muito importante, tá? Que inclusive eu passei essa lição na minha palestra que eu fiz, né? No nosso último evento presencial, o IMX 25, que é você entender qual que é o seu contexto, tá? Porque promessa tem várias.
aí no mercado, né? E onde que eu vejo que as pessoas mais erram? Elas compram cegamente aquelas promessas de facilidade e até mesmo promessas hedônias, mas elas esquecem de avaliar o contexto dela. Por exemplo, né, o Marcos, né, nesse treinamento que a gente foi, do acelerador empresarial, ele passou assim muita coisa bacana, muita estratégia, muitas táticas, mas tem muita coisa lá que a gente sabe que não é pra gente. A gente sabe que a gente tá no momento atual que tem coisa lá que não é o nosso momento de implementar. Mas tem muita coisa que a gente já tá no momento de implementar. Então a primeira coisa é você ter esse discernimento, né? De entender o seu contexto atual, né? Se aquilo se adequa a você. Né? Porque no digital sempre vai ter muita promessa, vai ter muita coisa ali, gente vendendo muita coisa. Tá? Mas a primeira coisa para você filtrar tá, beleza, entendi. Mas será que eu estou no meu momento de aplicar isso agora? Porque se você tiver esse pensamento, esse discernimento, você vai evitar muita cabeçada aí no muro, né? E eu e a Sami, a gente é muito responsável com relação a isso. Eu acho que a gente é muito honesto, né? A gente Tanto não que vende facilidade. A gente poderia vender bem mais. A gente poderia talvez ter o dobro de alunos se a gente estivesse falando essas promessas de facilidade. A gente joga um jogo que a gente sabe que isso acaba reduzindo as nossas vendas. Porém, para mim faz mais sentido eu ter talvez menos alunos e eles tendo um faturamento bom e eles entendendo a função deles ali, o que eles têm que fazer, o que a gente entrega e o que é parte deles. Né? Do que eu colocar um monte de gente para dentro que vem confiando que é alguma coisa fácil, que a gente vai entregar de bandeja o resultado, que ela não tem que fazer nada, e aí ela não tem resultado. Vai se frustrar, vai sair falando mal. Exato. Não faz sentido. Não faz sentido. Então vocês já perceberam, né? A gente é papo reto aqui. Não tem, né? Não tem frufru, não tem floreamento, é preto no branco, porque é assim que a gente acredita, né? Que é o melhor para todo mundo. Né? Bom, então vamos voltar, meu amor. Né? A gente acho que a gente vai no flow. A gente já foi bastante nesse tema, mas vamos voltar aqui para os 3 níveis, né? E qual que é o intuito aqui desse nosso podcast? É você identificar em qual nível que você tá, beleza? E a partir disso, identificando em qual nível você tá, aí você pega aquilo que faz sentido para o seu momento atual, tá? E esse, gente, é uma das coisas que vai mais acelerar seu resultado e evitar dor de cabeça, evitar a frustração. É você saber em qual momento você tá e o que você deve fazer de acordo com o momento que você está. E isso vai acelerar para chegar na fase que você quer. Né? Eu acho que você entender, não é assim, não, isso não é para mim. Não é para criar uma crença limitante de, não posso então isso. Não, é entender, não, primeiro eu tô aqui. Eu preciso fazer isso aqui bem feito, porque isso aqui vai me impulsionar pro próximo, que vai me impulsionar pro próximo, é uma construção. Né? A gente não sobe escada indo direto pro último degrau. A gente tem que passar por todos, né? Então, eu acho que é meio que essas fases. Inclusive, agora, depois de vários anos, né? Em que ano que você se formou, meu amor? 2020. 2020. Mas eu já era terapeuta. Eu já atendi, atendi antes, já com outras técnicas. Agora, nesse momento, você se considera em qual fase? Acho que agora a gente tá na 3. Terceira, mas depois de quanto tempo, né? Depois de muito tempo. E assim, a gente tá, vamos falar assim, naquele momento de aprendizado ainda, da fase 3. Né? Eu trabalho mais hoje na fase 3 do que eu trabalhava na fase 1, inclusive. E a gente tem uma empresa já que fatura 6 dígitos por mês há mais de 18 meses, fazendo mais de 6 dígitos por mês e já fazendo mais de 7 dígitos, né, ou milhões por ano ali. Né? Então, a gente tem esse contexto. Tá? Então, entenda que a gente está na fase 3, mas todo esse contexto por trás. Né? Beleza, fase 1, sobrevivência. Essa fase 1, qual que é esse momento? Sobrevivência literal de todos os sentidos, né? Fase 1 de sobrevivência. Não só caixa, não só financeiro, mas... A pessoa que acabou de fazer uma formação. Tá. Eu acho que qual que é um ponto? Eu acho que antes até da pessoa começar a engatar na fase 1, existe aquela fase dela iniciar. Porque a fase 1 é só quando iniciou. Porque tem muita gente também que a gente percebe, a gente vê esse movimento de me formei. Não, mas eu acho que eu ainda estou inseguro, ainda não estou pronto para atender, e aí quer uma outra formação. Aí continua e vai atrás de outra formação, e a pessoa não começa nunca, porque ela nunca se sente pronto. Só que aí isso bate com aquilo que eu falei, terapeuta só é terapeuta quando ele atende, e não quando ele está aprendendo técnica.
Igual o médico. Falar que, me formei agora, fiz a minha medicina, agora eu sou médico. Não é. Médico ele vai ser quando ele começar a atender, quando ele entender realmente como que ele usa aquilo que ele aprendeu na faculdade, na prática. Mas eu não confiaria num médico que só se formou e nunca atendeu. Para mim, esse é o Por isso que erro. tem residência, né? Pra ele atender e tá pra prática. Para mim, esse é o erro número 1, tá? O erro número 1 é aquele perseguidor infinito de cursos, né? Aquela pessoa que ela nem entrou no jogo ainda. Aquela pessoa que está esperando o momento perfeito. Aquela pessoa que está esperando o alinhamento dos astros. Não, quando isso acontecer, aí eu vou estar pronto. Né? Quando eu fizer aquela formação... E ela quer pular dessa fase direto pra 3 ainda, né? Mas por que eu vejo isso? Porque ela encontra dificuldade já nessa primeira fase. E como tem o guru da internet vendendo facilidade, vendendo conveniência, resultado sem esforço, essa pessoa ela acredita e quer pular de fase. Nossa logo. Problemas técnicos. Voltou nossa logo. E ela quer pular de fase por questão de facilidade, né? Mas essa pessoa, infelizmente, né? E o cemitério não tem holofotes, né? A maioria das pessoas acaba ficando pelo caminho, não tem resultado. A pessoa que quer facilidade antes de ter resultado, infelizmente, ela não vai conseguir aquele resultado. Total. E aqui, eu acho que tem várias coisas nessa fase que atrapalham. Uma é a insegurança. Eu acho que é a principal. Assim, a pessoa ela não tem segurança para atender, então ela nunca atende. Ou ela começa atendendo gratuito e continuando gratuito o resto da vida. Né? Não consegue fazer, não, agora eu vou cobrar. Então, é muito ligado à insegurança. Mas eu vejo também um outro ponto que não é bom também, que é o ego. Porque tem muita gente que não aceita começar alguma coisa para começar ruim. A pessoa já quer começar sentando na janelinha e fazendo perfeito. E não funciona assim, né? E até a gente dá o exemplo, né? Que a gente, para hoje a gente poder correr bem, a gente teve que engatinhar mal, a gente teve que cair alguns tombos, começar a andar se segurando. Quanto tempo que levou até a gente conseguir se equilibrar, né? Para daí a gente começar a andar, para daí a gente aprender a correr e hoje a gente poder, né, se equilibrar. Então, eu acho que isso se aplica a tudo na vida, né? Nada a gente não nasce já correndo. A gente nasceu e teve que aprender e levou muito tempo. Então, por que agora para ser terapeuta tem que só começar e já ser o melhor? Então, eu acho que essas duas coisas para mim é assim, o que segura a pessoa de começar, de entrar na fase 1, né? Ele tá falando aqui do antes de entrar, porque a fase 1 é a fase da sobrevivência quando você tá no jogo. É a fase 0, vamos falar. Você não tem nem pessoa como. que não entrou no jogo ainda. Você nem entrou no jogo. Então, eu vejo que é muito isso. A insegurança de, não, eu aprendi, mas não, eu não consigo, ainda não tô pronta, acho que eu preciso de um outro curso. Aí tem 10 cursos, eu já investi um monte e não teve retorno. Ou aquilo, não, mas a hora que eu pegar, eu vou ser o melhor, porque eu já vou criar um curso, porque... Eu já conversei, e eu não tô tirando isso do meu sovaco, eu já conversei com um terapeuta que não atendeu, mas ele já tava com o curso gravado e só procurando alguém para poder lançar ele. Gente, não vai. Tirou o curso da onde? Gravou do quê? Só do que aprendeu num curso? Então por que a pessoa vai comprar dele? Vai lá e compra o curso. Se forma também. Então, assim, tem coisa que não faz sentido. Só para o pessoal saber, né, ter um pouco de contexto, que você já conversou com essas pessoas. Hoje a Sami, ela conversa toda semana com terapeutas. Toda semana ela faz reuniões. Fora os encontros de mentoria que a gente faz, né, quinzenalmente com os nossos mentorados. Ou seja, a gente está em contato com dezenas de hipnoterapeutas, quizás centenas de hipnoterapeutas todo santo mês. Então a gente tem o tato do mercado assim muito tempo real, né, das coisas que acontecem. E todas essas objeções, esses desejos, né, que as pessoas falam para a Sami nas reuniões, ela traz isso do campo de batalha. Inclusive, talvez você pode ser uma dessas pessoas aí, né? Que pensa sobre isso, que pensa dessa forma. E que talvez aqui a gente já está mostrando um outro lado da moeda para você aprender com o erro dos outros. Né? Porque o intuito aqui é que você não cometa esses erros. Tem coisas assim que você pode aprender, sai mais barato, né? Aprender com o erro dos outros. E esse podcast, nosso intuito é que você pule, né? Essas etapas, não precisa cometer esses erros aprendendo aqui com o que a gente vai falar. Até porque acho que ninguém comete esses erros porque quer, né? É porque o mercado... Falta de conhecimento, muito ruído de mercado. Muita promessa de facilidade, expectativa como a gente falou, desalinhada, né? E aí quer começar nesse formato, né? Então, eu acho que primeiro, para você então entrar na fase 1, né? Para entrar nessa fase de vamos pro jogo, vencer essa insegurança, entender que você não vai ser o melhor terapeuta nos seus primeiros atendimentos, mas não vai mesmo.
Vai ser horrível, sabe? Quanto antes você se conformar que os primeiros atendimentos vão ser ruins, mais fácil, porque logo você entra no jogo. Como, eu quero gravar os melhores conteúdos. Você vai ter que gravar muito conteúdo ruim para você poder gravar um dia, talvez um bom. Então, todo início é assim. Então, quanto mais rápido você entender isso e começar, mais chance de você começar a ficar bom, mais chance de você ficar bom logo. Então, é atender, não tem outro jeito. Exato. Bom, então a gente falou um pouco da fase 0, né? Antes da pessoa entrar no campo de batalhas. E vamos falar sobre a fase 1, que é a fase de sobrevivência, né? A fase que você entrou no campo de batalha e está querendo ali fazer os primeiros atendimentos. Tá? Um dos grandes erros que eu vejo nessa fase 1 é a expectativa da precificação. Né? Então, por exemplo, a pessoa acabou de fazer uma formação, ela não aceita atender por menos de R$ 5.000. Voltamos ao ego. Ela não aceita cobrar menos do que R$ 2.500 no atendimento. Por quê? É por mal? Eu vejo que não. É a forma que ela aprendeu. É a forma que disseram para ela que era a forma correta. Tá? Mas como a gente está em contato ali no campo de batalhas, e o que a gente vê que funciona mais? Né? É o que a Sami falou. Vai atender. Desapega da precificação. Nessa fase 1, você não tem que se apegar à precificação. Você tem que ganhar experiência. Até porque se a pessoa ainda está insegura para atender e ela cobra um alto ticket, ela vai fazer de tudo para não vender. Porque se eu não confio no que eu quero te entregar e eu te cobro 5.000, eu não quero te vender. Porque se eu te vender, eu tenho que entregar algo que eu nem sei se eu dou conta. E aí você mesmo vai começar a se sabotar. Cria um peso. Fica muito difícil. Agora, não, pera. Eu preciso atender meus primeiros clientes. Então, eu vou colocar um valor que fica muito confortável, que eu vou estar mais tranquila para poder fazer a entrega. E com esse 5, vendi o 5, atendi o 5, foi bom, agora eu ajusto o preço. Então, é uma construção. Então, no começo, para mim, o preço tem que ser aquele preço que é confortável e que você dá conta de entregar. Inclusive, foi a forma como você fez. Os primeiros clientes eu cobrei R$500 a terapia. Né? Depois deu bom, consegui entregar, tive retorno, tô tendo resultado, vou aumentar. Aí fui para 1.000. Mesma coisa, atendi um tanto, deu bom, deu resultado, vou para 1.500. Aí fiquei muito tempo em 1.500. Aí de 1.500 eu passei para 2.500, mas daí eu já tinha, já tava com demanda, já tava com indicação, já tava no meu consultório. Consultório próprio, né? Então, assim, eu acho que até foi rápido essa fase, mas eu não comecei cobrando 2.500, eu comecei cobrando 500. Sim. Conforme deu o resultado, eu fui. E, infelizmente, o que a gente mais vê hoje é a pessoa que a gente pergunta, né? Quanto você cobra na sua terapia? 5.000. Quanto que você fatura no mês? 0. R$500, R$1.000. Isso também, eu acho que a gente vai ficar muito nesse ponto do ego. Porque o que acontece também? Nossa, não, mas eu já cobrei 5.000, como que eu vou baixar? Só que às vezes não tá fazendo 5.000 por mês. Não faz sentido. É muito melhor você tá cobrando 1.000, atendendo 10 pessoas e fazendo 10.000 no mês, do que cobrar 5.000, não atender ninguém e ter 0 no mês. Ticket médio de terapia não serve, principalmente para quem tá na fase 1, que é a fase que a gente tá conversando. Gente, não serve para nada aqui. Aqui é volume. Porque se você atende a 1.000, você atende 10 por mês, você tem 10.000 de faturamento no mês e você tem potencial de ter 10 depoimentos, 10 indicação. É volume. No começo é volume. É sobrevivência sim, porque tem que pagar as contas, tem que pagar os boletos, tem que crescer dentro disso. Mas a gente já tá falando de um valor de 10.000 por mês. Pensa só, tá? É isso que a Sami falou. Você prefere, né? Porque tem a consulta e tem a terapia, né? Como que a pessoa cobra 5.000 e fatura 1.000? É porque ela vive de consulta, de primeira consulta. Ela não chega a fazer a terapia. Imagina 2 cenários, tá? No primeiro cenário, você cobra 1.000 daquela pessoa e você atende 10 pessoas. Olha o impacto disso. 10 atendimentos, 10 vidas, 10 pessoas que têm a possibilidade de indicar o seu trabalho para outras pessoas, 10 potenciais pessoas para ter avaliações ali no Google positivas, 10 depoimentos em vídeo, né? Então, é uma semente. E quando, independente do preço que ela pagou, é uma semente. Ela vai te retornar em autoconfiança. Total. Poxa, dei conta, fui lá, fiz em experiência. E isso aí vai florescer depois muito mais do que se você ficar vivendo de consulta, não vai para terapia, você não se sente confiante de fazer a terapia, muito menos cobrando um valor alto, e o seu impacto é muito menor. Sim. E vai ter a fase que talvez você vai fazer os mesmos 10.000 atendendo 2 pessoas, te pagando 5.000. Vai chegar esse momento.
E é ótimo. Só que no começo, principalmente a gente voltando nisso, né, da confiança, de você vencer a insegurança, você se tornar terapeuta de verdade, você precisa atender, você precisa de volume. Então, no começo, gente, eu sou contra também o atender gratuito. Eu acho que tem que ter um valor, até porque o resultado do outro está muito atrelado ao compromisso que ele tem, ao comprometimento. Se ele não está pagando nada, o comprometimento dele também é menor. Então, o resultado é pouco, ele não se entrega, ele não tem tanto resultado, e aí, às vezes, dá mais insegurança de continuar atendendo. Então, eu acho que tem a necessidade, sim, de cobrar, mas cobrar um valor que fique confortável, que não vai ser um bloqueio de vendas, porque você tem que vender. Como terapeuta, a gente precisa vender, senão a gente não atende. E aí, atender em volume. Quanto mais pessoas você atender, mais fácil você se torna terapeuta. Isso vai te dar segurança, confiança para ir para o próximo nível do jogo. Gente, foca em volume. Foca em ganhar experiência, desapega da precificação e foca em coletar os primeiros depoimentos. Porque são esses depoimentos que vão te ajudar a vender os próximos e os próximos ali procedimentos, tá? Então, desapega da precificação, foca em ganhar experiência e ganhar autoconfiança. Tem alguma coisa mais para acrescentar nessa fase de sobrevivência? Fase 1, acho que é isso. É isso. E é pra ser uma fase rápida também, não é pra ser uma Isso, fase não é que pra morar ali, né? vou ficar 1 ano, 2 anos, depende, tem gente que fica, tá? Tem um ponto muito importante. Terapia. A fase 1 é onde mais precisa de terapia. Destravar a crença. Inclusive, quando alguém vem conversar comigo para entrar na mentoria, né, um dos terapeutas que aplica para entrar na nossa mentoria, e que eu pergunto, né, às vezes entra no assunto que eu pergunto se a pessoa tá fazendo, se ela já fez ou se ela faz terapia, e a pessoa fala para mim que não, é um dos critérios que eu utilizo para não aceitar as pessoas na mentoria, porque eu acredito que a gente tem que ser o nosso primeiro cliente da ferramenta. Se eu atuo com a hipnoterapia, eu tenho que passar pela hipnoterapia. Claro que passar por outras técnicas, porque eu acredito que todas podem ajudar em algum grau, em algum nível, e dependendo do que você precisa, algumas são melhores que outras, né? Essa é a minha percepção. Mas tem pessoas que não passam. Inclusive, eu escuto de hipnoterapeutas em reuniões que falam assim, eu nunca passei porque eu sou resistente. Aí eu já não tenho como aceitar, porque pra mim a pessoa nem entendeu o que é hipnoterapia. Então ela tá antes do zero ainda. Porque ela nem sabe o que é hipnose, nem entendeu. E se ela se sente resistente, como que ela aplica em alguém? Como que ela ajuda alguém? É impossível, assim. Então, pra mim, antes de tudo, sabe? Antes de tudo, terapia. Passar pelo processo. Passar pelo processo. Você tá vivenciando aquilo que você tá falando. Total, congruência total. E como que eu identifico se eu tô na fase 1? Tá? Então, o que eu falo? A maior métrica de todas é faturamento. Ponto. Porque independente daquilo que você fala, ou daquilo que você sabe, daquilo que você estudou, isso não metrifica nada. Você pode ter estudado todas as formações existentes de hipnoterapia, mas se o que você gera através desse conhecimento que você tem é zero, é a mesma coisa de não saber. Nada. Não serviu para nada. Né? Então, resultado metrifica. Tá? E qual que é um resultado assim que eu acredito que seja muito bom? Né? É os 10 mil. 10 mil por mês. Tá? Se você bateu 10 mil por mês ali, né, vamos falar que você passou de fase. Sim. Inclusive, é a meta que a gente coloca para quem começa na mentoria. Né? A gente sempre coloca de fazer 10 mil por mês ali como meta inicial. E tem gente que faz ali no primeiro mês 20 mil, passa já essa meta. Né? E como também tem pessoas que ali nos primeiros 3 meses ele fica, né, aprendendo habilidades, né, novas que ele não tinha antes, que precisa aprender até chegar ali naquele resultado. Mas também um ponto importante não é fazer 10 mil, é conseguir consistência nos 10 mil. Porque, tem isso, né? Tipo assim, não, mas eu comecei, cobrei ali e fiz. Tá, mas de quem você cobrou? Não, foi indicação de amigos, ou foi, né, eu tava começando, conversei com meus clientes de outro negócio, eles vieram, confiavam em mim e pagou. Tacada de sorte. Não te leva pra fase 2. Você tem que ter consistência, você tem que estar atraindo clientes novos e conseguindo fazer ali os 10 mil por mês. Conseguiu fazer 2, 3 meses, tá ali 10, 12. Opa, você tá começando a ir pro próximo nível. Isso, com clientes novos que não te conheciam antes. Né? Então, essa é uma boa métrica. Tá? Beleza, passei de nível então. E agora, qual é o nível 2? Nível 2 é o nível de profissionalização. Tá? E já vamos falar aqui da meta. Né? Profissionalização é você fazer de 10 mil a 30 mil por mês com consistência, na fase 2.
tá? 10 a 30 mil por mês com consistência, você está na fase 2, tá? Se você passa ali do 30 mil mais com consistência, nível 3, tá? Mas vamos falar aqui sobre o nível 2, tá? Quais são os maiores erros que a gente observa em quem está nesse nível 2, tá? Começando aqui pelo fato, eu vou falar primeiro, depois você pode falar a segunda. É a questão da informalidade, né? Então tem muita gente que já está fazendo ali 30 mil por mês, não formalizou o negócio ainda. Não tem CNPJ, não tem contabilidade, não emite nota fiscal, né? Então, tudo bem, você fazer ali até os 10 mil reais, se você está batalhando ali, né, fazendo 3 mil, 5 mil, eu acho que a chance de dar ruim é muito baixo, Sim. né? Agora, se você já está nos 30 mil ali, não formalizou ainda, né, pode dar muito problema ali futuramente, inclusive você ter que pagar impostos retroativos. Multa, né? Não só o imposto. Que se você pagar um imposto, é uma porcentagem em cima daquilo que você fatura, é o que você devia pagar. Mas quando é retroativo, aí além do imposto, tem uma multa em cima do imposto. E fora, né, quando a gente fala sobre CNPJ, o imposto ele cai drasticamente. Quando a gente recebe na pessoa física, o imposto ali é de 27,5% Sim. sobre tudo aquilo que você faz na pessoa física. Eu considero que até quem quer realmente jogar o jogo, quer realmente ser hipnoterapeuta e viver disso, tá na fase 1, já vai atrás de formalizar. Porque você vai pagar em cima do... É porcentagem. Você não vai pagar um valor exorbitante. Você vai pagar uma porcentagem em cima daquilo que você cobra. E em cima daquilo que você faturou, né? E é entender que esse é o jogo. Ai, nossa, mas eu não quero pagar imposto. Não, é muito alto, é muita taxa. Esse é o jogo do mercado no Brasil. Quanto mais você faturar, mais imposto você vai pagar. E se você quer crescer, é isso. Eu não vejo a hora de eu estar pagando talvez 1 milhão de imposto. Quero muito pagar 1 milhão de imposto. Porque se eu pagar 1 milhão de imposto, é só uma porcentagem do meu faturamento. Então, quanto mais imposto eu pago, melhor. Então, às vezes, a pessoa tem um bloqueio, uma trava, e isso vai limitar. Entra naquela questão, talvez, de terapia de novo. Porque se a pessoa, mas se eu fizer a formalização, eu tenho que pagar. Nossa, é 15%. Você não quer pagar 15%? Então, você não vai receber nada. Porque se pagar 15% do faturamento que você está tendo é doído, você não vai ter faturamento. Vai criar um teto limitador. Vai ser uma trava. Né? Tem muita gente que, tem um MEI. E o MEI você pode faturar até, se eu não me engano, é 6.750 por mês. Tem muita gente que trava ali em 6, 7, não passa disso, porque tá no MEI. Tá ali, limitado. E, não, mas se eu sair disso, eu tenho que pagar imposto. É uma escolha. Quer pagar imposto? Vai ter que faturar? Bem. Não quer pagar imposto? É só não faturar. E fora que eu acredito também que tem a questão da identidade. Né? Quando você formaliza o negócio, você tem um CNPJ, é como se você cria ali uma nova entidade, né? E isso dá força. Por quê? Você mostra para o seu cérebro que você está sério nisso, você não está de brincadeira. Então você vai lá, abre um CNPJ, você fala, isso aqui ou vai, dá certo. Né? Então gera mais comprometimento também quando você cria isso. Tá? Então, recomendo aí, né? CNPJ paga menos imposto do que pessoa física, tá? Então, joga o jogo certo, né? E isso vai, com certeza, dar mais tranquilidade. E também, né? Possibilitar que você faça muito mais. Remova aquele teto, né, de faturamento. Uma das coisas que isso me ajudou eu entendo que o governo é um sócio. E um sócio que ganha bem. E é esse o jogo. Se eu quero crescer, eu tenho que entender que meu sócio vai ganhar cada vez mais e tá tudo certo. Show. Bom, beleza. Qual que é um segundo erro que você observa, meu amor, nessas pessoas que estão nessa fase 2? Eu acho que volta para aquela fase que, agora que eu tô fazendo isso aqui, eu já quero também pra fase 3 muito rápido. Ela não dá tempo de sustentar a fase 2, e ela já quer ir pra fase 3, já quer ali lançar alguma coisa, e aí volta pra fase 1. Porque não tá ainda consolidado, que não tá validado ali, e às vezes já lança um curso junto, já começa alguma coisa junto, e daqui a pouco não tá conseguindo nem atender no 1 a 1. Aí cai total o faturamento, fica menos de 10 mil de novo. E o curso que lança também não deu certo. E a gente já viu, inclusive a gente já teve pessoas que saiu da nossa mentoria. Quando foi pra essa fase 2, falou, não, porque agora eu entrei numa outra mentoria que vai me ajudar a criar um processo e lá. Voltou a me procurar porque não tava conseguindo fazer nenhum nem outro. Né? Tava tipo assim, zerou ali, porque foi muito rápido. Né? Então eu acho que isso também é entender, eu tô aqui, deixa eu validar, deixa eu entender os processos que eu tenho aqui dentro. Consolidar. Né, esse resultado.
Aí tá leve. Meu, tô atendendo com o pé nas costas, esse faturamento, tipo assim, eu já não tenho que me esforçar muito pra acontecer esse faturamento todo mês, já tá mais leve esse processo, aí sim começa a estruturar pra ir pra fase 3. Inclusive, nesse momento, é o momento de você começar a pensar nas primeiras contratações, né? Porque uma das coisas que possibilita o terapeuta a ter um resultado consistente sem ter um burnout é você ter pessoas te ajudando. Sim. Né? Então, você pode ter ali uma pessoa principalmente te ajudando ali no agendamento, na emissão da nota fiscal, uma pessoa te ajudando a atender os clientes, a fazer o remanejo de agenda. Né? Então, Eu ela acho que pode esse já entraria como um erro. A pessoa que tá nessa fase não ter um assistente. fazer tudo sozinha, né? Depois que já dominou, vamos falar, o jogo da venda, né? Porque eu acho que isso foi muito importante e a gente meio que esqueceu de falar da fase 1. Fase 1 é dominar a venda. Tá? Fase 1 esquece gestão. Fase 1 não tem o que você fazer gestão de nada. Você não tem receita, não tem cliente, não tem nada para fazer gestão. Tá? Então, fase 1, foco em venda, venda, venda. Venda. Ponto. Tá na fase 1? Venda. Tá? Então, eu acho que isso era bem importante reforçar. Total. Né? Fase 2, você já dominou a venda, tá? Já passou da fase 1, já fez 10 mil com vamos falar assim, você já sujou as suas próprias mãos de terra, entendeu o processo, aí sim delega. Porque agora você sabe ensinar alguém a fazer aquilo. Exatamente. E da sua forma. Exato. Né? Que a sua forma, você que vai atender esse cliente depois que o seu assistente fechou. Então, se é um assistente que faz uma venda ali forçada, uma venda agressiva, ela promete coisas que depois você não vai dar conta de cumprir, vai ser ruim. Sim. E a gente percebe também nesse mercado que tem muito assistente que atende vários terapeutas. E aí o terapeuta meio que delarga, porque fala, não, ele já atende outros, então pra mim vai funcionar também. E não funciona. A gente já viu muito isso. Até a assistente que dava muito certo comigo no meu formato de atendimento e que a gente viu que não deu certo para outro terapeuta. Né? Então, como a gente tem muitos mentorados dentro do grupo e eles compartilham às vezes, a gente percebe que com um tá dando muito certo e com o outro não. Por quê? Tem o meu formato. Né? Então, por que para mim e meus assistentes sempre deu muito certo? Porque primeiro eu entendi o que funcionava e eu treino a pessoa para fazer daquela forma. Não é sorte, não é esoterismo, não, é treinamento. É treinamento. E a melhor coisa é o hipnoterapeuta saber. Porque se você sabe, se o seu assistente não tá conseguindo, você assume. Porque você não deixa o seu negócio cair. Se você deixa na mão do assistente de larga, né? Porque tem delegar e tem delargar. Larguei lá. Se ele não fecha, e aí? Ai, meu Deus, ele não tá fechando. Tô aqui, braço cruzado, esperando, meu negócio tá caindo, tô sem resultado, não tenho cliente pra atender. Eu olho aqui no WhatsApp e ele não tá fechando. Meu, assume. Você não vai ficar vendo sua casa pegando fogo sem fazer nada. Você vai pegar, não tem ninguém apagando fogo, deixa eu pegar o balde de água e fazer. Extintor vai lá e fazer. Então, eu acho que é isso. Você aprender primeiro, fazer essa fase, até para depois você poder dar meta. Porque esse assistente, se ele estiver atendendo para vender, ele vai ter que ter meta, ele vai ter que ter coisas para cumprir, você vai ter que analisar o que ele está fazendo e corrigir, ver o que está bom, o que não está bom, como que ele pode melhorar. Então, acho que por isso que na primeira fase a gente fala muito de você primeiro aprende a vender, e isso é um jogo que os terapeutas, na maioria, eles, mas eu só queria atender. Não vai. Não vai. Se você quer atender, você vai ter que vender. Então, já aceita isso que dói menos, tá? Aceita que dói menos. Você vai ter que vender. Então, quanto melhor você ficar em venda... Então, às vezes também, isso eu vejo que é um erro, sabe? Porque o terapeuta gosta de ler, vai ler só sobre terapia. Gosta de fazer cursos, vai lá e faz seu curso só sobre terapia. Meu, por que não faz um curso sobre venda? Por que não lê um livro sobre venda? Tem tantos livros bons de venda, né? Então, eu acho que às vezes, pegar aulas no YouTube. Hoje tem tanto conteúdo de venda, tanto conteúdo bom que pode ajudar, né? Então, eu acho que é isso também. Faz parte da primeira fase, vender. Aprender a vender. E delargar, gente, ó, é a pior coisa, tá? Tem uma grande diferença entre você delargar e você delegar, certo? Quando você delarga, você joga a responsabilidade na mão de outra pessoa, fecha seus olhos, vira de costas para aquilo. Essa é a forma errada e muita gente quebra por conta disso. A forma correta é delegar. Quando você delega, você passa a tarefa, você especifica como essa pessoa faz, você ensina ela a fazer do jeito certo e você acompanha essa pessoa. Não simplesmente, você presume que essa pessoa sabe fazer e você simplesmente vira as costas.
né? Eu acho que esse é um dos grandes erros aqui dessa fase 2, que as pessoas já começam a ter que entender um pouco mais sobre gestão aqui. Começa sobre isso, né? Porque você vai ter ali a sua primeira contratação, né? E muita gente dentro da mentoria, né, já aconteceu isso. Vai lá, contrata um assistente que fecha para outras pessoas, não dá certo para ela, ela volta, tem que assumir, né? E acontece isso 1, 2, 3 vezes. E quando começa a funcionar? Quando essa pessoa ela assume a responsabilidade, ela entende como é que funciona a venda para ela e ela ensina aquela pessoa como é que faz e ela acompanha essa pessoa. Vamos acompanhar. E aí o resultado ele vem com consistência, né? Porque, gente, não tem como. Carro, a cada 10 mil quilômetros, a cada 6 meses tem que trocar o óleo. Tudo na vida exige manutenção. A casa, se você não arruma a sua casa, vai virar uma podreira, né? Tudo na vida tem manutenção. E isso não é diferente. Cônjuge, né? Se você não fizer a manutenção do relacionamento, acabou o casamento também, né? Então, tudo na vida exige manutenção. Por exemplo, aqui no Instituto Kurihara, a gente tem 11 pessoas aqui, né, no time. E toda semana tem reunião. Toda semana tem reunião com o time para ver quais pratos estão caindo, o que a gente precisa alinhar, o que precisa melhorar, o que está dando certo, o que está funcionando, né? E as coisas elas só funcionam porque a gente faz o prato girar. Total. E vai ter a fase onde fica mais leve isso. Por exemplo, o Diogo trouxe da reunião, né? Agora, esse ano, a gente está fazendo um teste dentro de algumas reuniões, eu e o Diogo, a gente não precisar participar. Mas durante muito tempo foi a gente ali e hoje... Tocando bumbo. Fazendo o negócio acontecer. Agora a gente tem pessoas que já tá começando a assumir um nível ali de coordenação mesmo aqui dentro do Instituto. Então a gente já, esse aqui já dá conta de fazer até aqui. Não preciso mais estar acompanhando no mínimo os detalhes. Então a gente vai tendo uma gestão mais, né, diferenciada pelo tempo que a pessoa tá com a gente. Mas aí a gente já tá falando de uma gestão um pouco mais avançada, né? Estamos na terceira fase. Na terceira fase. Agora vamos voltar lá para a segunda. O porquê também disso de acompanhar? Porque também vai ter aquilo de trocar de assistente. E isso é uma coisa que eu vejo que os terapeutas têm um desafio. Sabe por quê? A gente que é terapeuta, e aqui eu me incluo, a gente contrata uma pessoa e a gente atende geralmente essa pessoa, até porque faz parte de um treinamento. Eu acho que a pessoa, para ela poder vender a terapia, ela tem que também estar passando. Mas a gente entra no desafio de... Você não contrata, você toma aquela pessoa... Adota aquela pessoa como um filho. Os terapeutas, eles não contratam assistente, eles adotam uma pessoa. Aí essa pessoa não tá entregando resultado, só que essa pessoa chega e fala assim, mas é que eu tô com problema nisso. E aí o terapeuta não consegue demitir. Porque se apegou, porque, não, mas é que ela tá com problema, mas não sei o que, não sei o que. Salvador. E aí, enquanto você tá fazendo isso, o seu negócio já era, entendeu? Enquanto você foi pra esse lado, seu negócio já caiu, acabou. Então, eu acho que a gente tem que separar. Eu acho que contratação, essas coisas, já entender, é o meu CNPJ, é o meu lado empresário que contrata. Não sou o meu lado terapeuta, porque o meu lado terapeuta e CPF, ele não dá conta de demitir. Ele quer ajudar todo mundo. Ele vai fazer o serviço. Ele quer ser ONG. Eu sou terapeuta, não, tá com problema, não, peraí, deixa que eu atendo, deixa que eu faço. Não faz sentido. Então, eu entendo que tá com problema, sinto muito, mas aqui é um negócio. Negócio não vai se sustentar se a gente ficar muito no papel de terapeuta e muito no papel do CPF, que é a pessoa, tá? Então, algumas vezes a gente tem que acompanhar pra gente entender, essa pessoa não tá agregando pro meu negócio. Ela não tá vendendo o que deveria estar vendendo. Se eu atendo, eu vendo mais do que ela. Só que eu tenho que atender o WhatsApp, eu tenho que fazer consulta, fazer terapia, preparar material, fazer um monte de coisa. Então, não faz sentido. Não faz sentido ter uma pessoa que não está vendendo se a função dela é vender. Então, mas ela está com problema. Sinto muito. É um negócio. E não é à toa que cada vez mais a gente vem martelando nesse ponto. Tanto no nosso evento presencial, no Impacto Massivo Experience que aconteceu, quanto nos encontros de mentoria. A gente sempre fala, existe o papel do terapeuta, existe o papel, a gente chama de chapéu, né, do empresário. Na vida, a gente tem vários papéis. A gente tem o papel de filho, papel de irmão, papel de primo, papel de chefe, papel de funcionário. A gente tem vários papéis. E o grande erro, papel de marido, mulher. O grande erro é você não trocar o chapéu, você faz tudo do mesmo jeito. Por exemplo, o que a Sam falou, o terapeuta, ele tem coração mole, ele não vai dar conta de fazer uma demissão, ele não vai dar conta de analisar um DRE, ele não vai dar conta de fazer um planejamento, de criar metas.
Quem faz isso é o empresário. O terapeuta, ele vai querer o quê? Ajudar todo mundo, fazer de graça, né? O terapeuta é assim. Então, o terapeuta que ele só vive no chapéu de terapeuta, não tem um chapéu de empresário, infelizmente é um terapeuta de carreira curta. Ou carreira curta, ou ele vai ficar muito ali entre a fase 1 e fase 2. Nunca consegue sair da fase 1. Ele pode até, acho que passar um pouquinho, né? A fase 1 a gente colocou ali até uns 10. Eu acho que ele pode chegar até uns 15, até uns 18. Eu acho que vai. Mas ele vai se sobrecarregar muito. Vai ser E se insustentável. sabotar também. Porque vai chegar uma hora que, tipo... Daí vai ficar caindo, sabe? Resultado, pra voltar pra isso. Então, sempre eu acho que vai ser muito uma luta ali. Então, eu acho que isso interfere. Isso oscila, né, o resultado. Eu acho que esse é um dos erros ali que a gente tá falando da fase 2, é não ter isso, sabe? Na fase 2 precisa... vai ser aquela hipergestão. Nossa, preciso então ter não sei o quê. Não. É aquela gestão básica do básico. Porque o foco ainda é venda. É o básico do básico, mas que quase ninguém faz, né? É um feijão com arroz um pouquinho mais incrementado, porque o feijão com arroz é a fase 1, que é muita venda e atendimento. A fase 2, isso continua. Não é que vai chegar na fase 2, vou parar a fase 1. Não. Continua com feijão com arroz. Você já faz a fase 1 mais. Foco e venda, só que você vai acrescentar um tiquinho de gestão. Isso contratação, né? Por isso que eu falei que hoje eu trabalho muito mais do que quando eu tava na fase 1, mas muito mais. Nossa! Muito. Então, quem tá aí, quando eu for pra fase 3, quando eu tiver um grupo, quando eu tiver não sei o que, eu vou trabalhar menos, sinto muito. Não vai acontecer, você vai trabalhar muito mais. E tanto você como, assim, todo mundo que eu conheço que faz resultado, eles trabalham mais. Mais e melhor. Só que esse trabalhar mais, muitas vezes, também é trabalhar com mais inteligência. Né? Não, por exemplo, hoje, muita coisa operacional que eu tinha que fazer, hoje eu tenho uma equipe que faz. Mas eu tô o tempo todo pensando. Tomando banho, tendo ideias. Viajando e tendo ideia. Principalmente quando você é casado com um sócio. Então, a gente tá o tempo todo muito focado nisso, né? Então, hoje, qual que é um lado muito bom de estar na terceira fase, da gente ter crescido o negócio, da gente hoje, por mais que a gente trabalhe mais, a gente consegue definir o nosso horário de trabalho. Eu consigo fazer eu quero trabalhar muito esse mês, mas mês que vem eu quero tirar férias. Eu quero colocar eu faço pilates de manhã, posso trabalhar, começar mais tarde, só que eu vou até mais tarde também. Então, eu consigo ter uma flexibilidade melhor hoje da minha agenda, do meu tempo, embora hoje a responsabilidade que eu tenho, a energia que vai pro negócio é muito maior. E para conseguir ter isso, precisa ter disciplina. Senão você se perde. Não, beleza, né? Flexibilidade, perna para cima, agora vivo do jeito que eu quiser e a empresa vai morrendo. Né? Você pode ter liberdade com responsabilidade na fase 3. Total. E eu acho que isso é um exercício para começar ali desde a fase 1. Porque o que eu percebo também? Que o terapeuta ele leva muito se tem cliente eu trabalho, se não tem cliente eu não tenho o que fazer. Então assim, eu marquei um cliente para terça. Essa semana eu só tenho um cliente na terça, então segunda, quarta e sexta eu não segunda, quarta, quinta e sexta eu não trabalho. E tem gente que mesmo assim consegue 10, 20 por mês. Mas uma das coisas aqui é começar a entender que se você estiver trabalhando para uma outra pessoa, você não vai estar trabalhando 8 horas por dia, pelo menos, para você receber um valor fixo ali no mês? E por que para o seu negócio você não se dedica no mínimo 8 horas por dia? Aqui eu acho que já é das grandes questões aqui que a pessoa tem que começar a desenvolver isso desde a fase 1. Porque pode chegar um momento que você vai trabalhar talvez menos horas por dia, mais horas por dia, né? A gente agora tá em pré-lançamento. O Diogo tá trabalhando todo dia, até muito mais horas que isso, né? Só que mesmo assim a gente conseguiu viajar, participar de um evento, ficar 2, 3 dias meio que off, né? Trabalhando no final de semana daí para compensar, então exige, né? Pro resultado exige coisas diferentes. A gente tá aqui hoje, sábado, quase 5 horas da tarde, de um sábado. É sábado. Gravando podcast. Por quê? A gente é obrigado a estar aqui. Quem apontou uma arma na nossa cabeça falando... Não temos chefe. Não. A gente, por conta própria, decidiu que a gente viria sábado à tarde gravar esse podcast. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? E aí, se o terapeuta tá naquela fase... mas por que eu vou trabalhar se eu não tenho nem cliente, ninguém agendou? Você não tem um conteúdo pra fazer. É justamente por isso que deveria trabalhar mais. Porque não tem cliente. Exato. Você não tem um conteúdo pra fazer. Você não tem um lead pra você entrar em contato. Você não tem alguém pra você entrar em contato e fazer uma parceria. Você não tem nada pra fazer no seu negócio. Em algum evento, fazer prospecção presencial,
networking. É estudar, sabe? Como eu falei, estudar venda. Pega ali e fala, não, peraí, eu tô errando em alguma coisa em venda. Porque se eu tô sem cliente, tá faltando alguma coisa. Então, vai pro Fazer o YouTube. workshop do acelerador de hipnoterapeutas. Verdade, vai ter workshop. Já aprende o caminho ali validado, não precisa ficar batendo cabeça. E... Então, acho que tá muito sobre isso, sabe? E, inclusive, hipnoterapeutas que estão no nosso grupo, que já me falaram, ai, Samara, mas é realmente, que eu não acordo tão cedo porque eu não tenho cliente de manhã. Meu, acorda cedo e encara que você tem um negócio. Essa é uma pedra grande que realmente a gente precisa tratar nesse nosso podcast, porque quando uma pessoa ela tá trabalhando para outra pessoa de CLT, ela cumpre horário. Bate cartão. Bate cartão todo dia, às vezes trabalha sábado de manhã. E essa mesma pessoa, quando ela decide trabalhar para si, para si própria, para sua família, ela não coloca o mesmo empenho e dedicação. Isso é Sim. muito louco. Isso é muito louco. Não, para outra pessoa tudo bem, eu trabalhar 8 horas por dia. Para mim não. Né? Vê se tem alguma lógica, algum sentido nisso. Tá? Então, você tem um negócio. E se você tem um CNPJ, se você está levando isso a sério, é interessante que você comece a se ver como um empresário. Empreendedor / empresário. Porque o empreendedor, ele dá conta de ter um negócio. Sim. Agora, a criança não dá conta de ter um negócio. Adulto dá conta de ter negócio. E aí talvez tem gente que vai estar escutando isso e vai falar assim, mas eu justamente quero começar um negócio pra eu não precisar fazer isso. Aí você tá querendo ir pra terceira fase. Ou até quarta, né? Que nem nós chegou lá ainda, né? Não, essa fase não existe. É a frustração, é o destino. Porque, a não ser que você consiga ter uma grande equipe, ter bons líderes, e você consiga fazer mais, talvez, só uma gestão de líderes, ok. Mas não vai dar Mas e aí, conta. vai ser quando? Uma pessoa que pensa assim não vai dar conta de ter, De ter equipe. E se a pessoa começa, não, mas eu quero justamente ter um negócio pra eu não precisar me dedicar tanto. Esquece teu negócio. Vai fazer um concurso. Porque as pessoas, elas até seguem ordens, mas elas são muito mais influenciadas pela atitude, pelo comportamento. Então, primeiro ponto, o líder, ele tem que dar o exemplo. O líder, ele lidera pelo exemplo. Não tem outra forma de liderar que não seja pelo exemplo. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. A gente, como gestores e líderes do nosso negócio, o tempo todo a gente está se melhorando. Por quê? A gente sabe que quando a gente se melhora como pessoas, a gente vai conseguir puxar o nosso time também para melhorarem como pessoas também. E é isso que vai fazer toda a máquina rodar. Total. Se a gente não for a inspiração para minha equipe querer entregar o melhor, eu vou ter que me contentar com a minha mediocridade e de quem está comigo. É insustentável. O negócio não se sustenta ou vai alcançar um limite ali e não vai passar daquilo. É isso aí. Então, vamos lá. Então, na fase 2. Crescimento do negócio, começar a contratação, acompanhamento de assistente, começar a faturar mais alto, né? Já ter um negócio formalizado, entender que você tem que se dedicar pro seu negócio se você quer que ele vá para a próxima fase, que é a fase 3. Mas tem um ponto aqui da fase 2 ainda que é muito importante que a gente não falou. Mas antes de falar sobre esse ponto muito importante, né, que muita gente tem como realmente ponto cego, tá? Se você quer acelerar, se você está ali na fase 1 ou na fase 0 e você quer acelerar e ir para a fase 2 logo, eu recomendo que você faça a mentoria Impacto Massivo, tá? E assim, não é por nada não, mas eu não conheço nenhum outro programa de aceleração para hipnoterapeutas que mais gerou resultado em tempo recorde quanto Impacto Massivo. Não conheço. Tanto que atualmente já são ali mais de 24 milhões de faturamento gerado para hipnoterapeutas, tá? E eu acho que isso é um ponto muito importante para deixar claro, né? Porque tem muito guru aí que fala, já gerei tantos milhões. Aí você vai ver uma pessoa que, sei lá, fazia lançamento de imóveis, né? Uma pessoa que trabalhava com o setor de imobiliária, advogados, nada a ver, né? E usa isso como ancoragem para, né, falar para terapeutas. A gente gerou 100% desse resultado, não foi nosso resultado, é o resultado dos nossos alunos e 100% hipnoterapeutas. Tá? Não tem outro tipo de profissional ali no meio, né, para inflar e esse número. Resultado é auditado, né? Não é um resultado também que tiramos do sovaco, não, ou alguém falou da boca para fora só. A gente tem isso planilha, em planilha, em acompanhamento, no detalhe, nos números ali. A gente tem quanto que foi investido até agora dentro do nosso programa total, investido em anúncio, investido em marketing, quanto que isso gerou de receita, quanto que isso gerou de lucro. Então, a gente fala assim com certeza.
Ninguém gera o resultado que a gente gera e eu acho que ninguém sabe o resultado que a gente... Eu tenho a certeza do resultado que a gente consegue gerar ali dentro, porque é muita gente fazendo. E uma das coisas também que faz isso acontecer é o filtro de quem entra. Porque eu também não aceito pessoas que vai só esperar que a gente gere o resultado. É uma pessoa que também está comprometida e sabe qual que é o papel dela como terapeuta. Em atender, vender e escalar o negócio dela. Sim. A gente ensina um método validado, mas a gente não carrega ninguém no colo. A gente lida com adultos. E o adulto, ele sabe que tem a parte dele fazer acontecer também. Tem a parte do método validado? Sim. Mas o mais importante é a pessoa querer realmente mudar de vida e fazer a sua parte. Se a pessoa ela faz o que tem que fazer, não tem como não ter resultado. Não tem como. Você só não vai ter resultado realmente se não aplicar. Da última vez que a gente fez ali um estudo, né, cerca de 90% dos terapeutas que participaram do Impacto Massivo fizeram mais de 10 mil. Né, mais de 10 mil no mês ali. Tá? Então, é uma taxa muito alta se a gente for comparar, por exemplo, com outros cursos. Né? Não vou citar nomes aqui, mas tem programas assim que cerca de 5%, 10% no máximo das pessoas que têm resultado. E é considerado uma taxa boa. É. E 10% ele já é considerado uma taxa boa. Imagina, né? 90%. Tá? E uma das coisas que eu sempre falo quando alguém me pergunta, né? Quando eu vou fazer reunião terapeuta, eu falo assim, mas é uma certeza de eu ter resultado? A certeza que eu dou é, o que a gente vai fazer para todo mundo é igual. O que eu falo para quem tá fazendo 30, 40 mil por mês e para quem tá fazendo menos de 10 é a mesma coisa. Né? O que o meu time tá aplicando, tá testando, tá melhorando ali na parte técnica ali do negócio é a mesma coisa. Né? Eles não têm, não, para esse aqui que tá fazendo mais, vamos fazer melhor, para esse aqui vamos fazer... Não, a gente faz o nosso melhor no geral. Né? Então, a gente vê que tem muito mais que isso, é muito mais definido pelo lado do terapeuta do que pelo lado da nossa entrega. Né? Porque a gente percebe que tem terapeuta que já vem, às vezes, com uma habilidade de venda, que já tem ali uma confiança maior. Né? A gente percebe que tem aquele terapeuta que tem um pouco mais de desafio, não consegue vender, tem mais travas. Então, isso a gente percebe que influencia mais no resultado do que a parte em si, do que a gente ensina, que é a parte estratégica do negócio. Né? Então, se você quer acelerar com a gente no Impacto Massivo, vai ter o link aqui embaixo na descrição do vídeo, ou também vai ter um QR Code aqui na tela para você apontar o celular. Beleza? Bom, um ponto que eu esqueci, né, da segunda fase, que a gente esqueceu vários pontos. A gente vai voltando. Muita gente negligencia é a parte financeira. Nossa, sim. Mas essa é desde a 1. Porque se a pessoa deixar pra pensar isso na fase 2, gente, vamos voltar lá na fase 1 de novo? Tá, o ideal seria da fase 0, né? Mas vamos falar da fase 2, porque é onde a pessoa já tá fazendo um nível, um grosso de receita ali. É onde a pessoa já tem. E ela não tem consciência disso ainda, tá? Que é a parte financeira. E aí, o que acontece? Quando o terapeuta ele começa a oscilar o faturamento, o que começa a oscilar junto? Tudo. O emocional. O emocional de um terapeuta, quando ele está instável, ele vai atender o cliente melhor ou pior? Pior. Né? Ele vai se sentir mais confiante ou menos confiante? Menos confiante, daí a venda cai, aí não fica instável, fica baixo mesmo, né? Aí ele volta até talvez para fase 1, fase 0 ali, né? Sim. Então, o financeiro é o que dá a estabilidade ali para o negócio. Se você tem o seu financeiro bem controlado, bem feito, que é o feijão com arroz, gente. Qual que é a sacada master do financeiro? Gasta menos do que ganha. Simples assim. E não leve em consideração o quanto você ganha pelo melhor mês. Exatamente. Né? Porque tem gente que, uma vez na vida eu fiz 20 mil, então eu aumentei meus gastos para quase 20, mas é menos. Ó, anota isso. Faturamento não é salário. Ai, nossa, gente, grave. Eu queria tatuar. Tatua. Faturamento não é salário. Faturamento Nem lucro é salário. Né? Então vamos pegar um pouquinho do negócio aqui. Faturamento é tudo que entra. Você vendeu, entra. Só que desse faturamento você vai pagar os custos do seu consultório, você vai pagar o imposto, você vai pagar assistente se você tem assistente, você vai pagar algum curso que você tenha, você vai pagar o seu prolabore, o seu salário. E tem que sobrar lucro nessa empresa. Exatamente. Na fase 1, quase não sobra lucro, né? Porque ali é uma fase mais de, como a gente fala, de sobrevivência. Só que se você começa na fase 1, agora eu tô fazendo 10 mil e já gasta os 10 mil, a grande chance é que você vai para as 12 e vai gastar 12, vai para 15 e vai gastar 15, vai para 20 e vai gastar 20. E aí, quanto mais você ganha, mais ferrado tu tá. Porque aquele mês que, não, agora eu tô fazendo 20 por mês e meus custos é 20. E o mês que você não fizer 20? E aí, quem banca seus custos?
você entra em desespero. E aí, se você entrar em desespero, em vez de vir mais dinheiro, o dinheiro vai embora. Gente, isso aí não tem nada a ver também com esoterismo. Não, é fato. Se você tá quebrado e se você tiver vibrando numa energia baixa, De escassez. inseguro, escasso, o seu resultado ele vai cair. Não tem como. É tiro e queda. Por quê? A gente já viu isso acontecendo várias vezes. Tá? Então, é questão de estabilidade emocional. Cuida do teu financeiro, tá? E tudo aquilo que você fatura na sua empresa é da sua empresa, não é seu. Tá? Isso aqui é feijão com arroz. Simples. Vamos pegar assim, ó, você está começando hoje, você sobrevive aí com um salário mínimo? Não importa quanto você faturar, continua com o salário mínimo. Sua sobrevivência ainda tem seu salário mínimo. Não aumenta os seus custos antes de aumentar muito o seu faturamento. Ah, não, beleza. Agora eu estou indo para um valor muito maior de faturamento. Aumenta um pouquinho. O CPF ele vai muito mais devagar do que o CNPJ. Se você entender isso, vai fazer toda a diferença quando você chegar na fase 3, né? Quando estiver realmente escalando o negócio. Porque você vai ter tranquilidade. Até para testar. Porque a fase 3 é a fase de mais testes possíveis. É a fase onde vai validar muita coisa. E se não tiver caixa, não tiver segurança, não tiver tranquilidade, não vai funcionar. E sobre financeiro também, você tem que estar 1 ou 2 passos antes do que você faz. Né? Por exemplo, hoje eu e a Sami, a gente poderia alugar, né? Viver num lugar muito melhor do que a gente vive, ter um carro melhor do que a gente tem hoje, né? Mas a gente é muito consciente com relação a isso. Né, que a gente precisa ter o que a gente chama de reserva de emergência. Tá? E toda empresa ela precisa ter o que a gente chama de open doors. Né? O que é open doors? É uma quantia de valor, tá, que você tem ali em caixa, que essa quantia, independente do que entrar daqui para frente, você consegue ter um tempo X de sobrevivência. Tá? Então faz essa reflexão, pensa aqui junto comigo. Se a partir de hoje, no seu negócio, você que está assistindo isso aqui, se a partir de hoje no seu negócio não entrar mais R$1, por quanto tempo o seu negócio sobrevive? Pensa nisso. E se a resposta for algumas semanas, ou alguns dias, ou lascou, ferrou, então você tem que pensar em começar a ter o seu Open Doors. Tá? Ah, Diogo, qual quantia que é a Open Doors? Recomendo que você tenha ali pelo menos 6 meses. Tá? Ah, mas, nossa, 6 meses é 6 meses de contas pagas. Tá? Imagina que durante 6 meses você consegue manter exatamente o seu estilo de vida atual sem cair o seu estilo de vida. E todos os custos da empresa, né? Se tem assistente, manter tudo. Todos os custos, né? Então, assim, 6 meses é muito. Não é de um dia para outro que você vai fazer 6 meses. Talvez você tenha que trabalhar 1 ano, 2 anos para fazer os 6 meses. Mas é entender que você precisa já ter essa consciência de começar a fazer isso. Porque se você nunca começar, você nunca vai ter. Exato. E aí, pode ser que tem muita gente que talvez não conhece a minha história, a história do Diogo, e tá pensando, mas pra falar é fácil. Gente, eu era assalariada. Fui durante muito tempo, recebi ali salário mínimo, menos de R$1.000, com todos os descontos. Não tinha R$1 em banco, não tinha nada. Muito, muito tempo mesmo. Eu lembro que eu demorei muito tempo, eu fiz 18 anos, eu não tinha dinheiro nem pra fazer minha carteira. Aí eu fui trabalhando, depois eu consegui com o acerto de um negócio fazer minha carteira, mas nunca comprei carro. Então, Você morou na roça até quantos anos? Morei no sítio até os 18 anos. Né? Meu pai trabalhava pros outros do sítio, então assim, a gente trabalhava ali, meu pai... Ninguém quer de berço de ouro. Não. Então, às vezes, né? Porque meu primeiro salário na oficina mecânica foi R$650. Pra sujar as mãos de graxa. Né? Então, você tinha salário. Quando eu te conheci, você também trabalhava, né? Você já trabalhava com agência de... Eu trabalhava pros outros. Mas trabalhava pros outros, né? Tipo, hoje a gente tem a consciência que a gente não trabalha pros outros. A gente trabalha pra gente mesmo, só que empregado pros outros, né? No negócio do outro, trabalhando pra gente. Mas... a gente vem dessa história. Né? Então, às vezes, nossa, é fácil. Por que a gente julga? A gente julga. Eu já julguei, eu já fui dessas, ainda às vezes sou. Porque a gente fala assim, mas pra ele é fácil, ó, porque você vê, o pai dele já tinha, nananana. Então aqui, ó, você tá vendo 2 pessoas que não tinha, tá? A gente não tinha patrocínio, a gente não tinha mãe patrocínio, a gente não tinha alguém pra... Inclusive, não tinha ninguém pra ensinar isso que a gente tá falando não, aqui hoje. A gente aprendeu tudo na raça. Então hoje, a gente já tem um negócio onde a gente conseguiu ter 1 ano. A gente tem 1 ano de conta paga. Com 11 pessoas, não tinha. Com 11 pessoas na empresa. Então, só que... E uma das grandes sacadas, um dos grandes aprendizados nossos que fez a gente entender isso foi entender que faturamento não é salário.
Porque hoje, quando o Diogo falou, né? A gente faz hoje há mais de 18 meses, fazendo todo mês mais de 6 dígitos. Que isso é mais de 100 mil por mês. Não é eu e o Diogo fazendo isso. É a nossa empresa faz isso. A minha empresa, ela paga depois um valor pra gente todo mês. A gente retira um lucro, hoje a gente retira um lucro bom da empresa, mas a gente entendeu isso desde o começo e a gente jogou esse jogo muito certo. Eu acho que a gente jogar esse jogo certo é que possibilitou, e hoje eu tenho tranquilidade para, por exemplo, a gente contratou agora 3 pessoas novas num único mês, para vagas que eu ainda nem tô necessitando, mas que eu já quero treinar para a hora que eu realmente precisar não ter que ser loucura. Então, a gente tem essa tranquilidade de, não, vamos testar, vamos pegar essa pessoa, vamos ver como que vai, vamos ver se vai dar certo. Então, eu acho que o que possibilita a gente fazer isso é a gente ter, desde o começo, entendido esse jogo do financeiro. Entender que se a gente gastasse tudo que entrasse, a gente ia sempre estar correndo atrás do dinheiro. Exato. Então, se você ainda não tem o Open Doors, né, ou reserva de emergência, isso aí deveria ser uma prioridade desde a fase 1. Tá? Desde a fase 1. Não é depois da fase 2, muito menos da fase 3. Porque é isso que vai te dar o quê? A base, a estabilidade para você sempre atender os clientes ali com a consciência tranquila. Né? Isso dá paz. Então, de forma resumida, isso dá paz. Até porque isso vai facilitar no atendimento, porque vai ser de verdade. Porque vai ser mais importante a terapia pro cliente do que o dinheiro do cliente pro terapeuta. É. Porque muitas vezes... Isso quebra muito terapeuta. Muitas vezes a gente vê esse jogo. O dinheiro do cliente é mais importante pro terapeuta do que a terapia do terapeuta ser mais importante pro cliente. E aí tá tudo errado. A conta não fecha. A conta não vai fechar e vai sempre tá no desafio. Sim. Então, assim, no começo a gente sabe que tem um desafio. No começo a gente sabe que é trabalhar para pagar conta. Só que se crescer as contas no mesmo nível que cresce a empresa, sempre vai estar no desafio. Bom, e com isso a gente fecha a fase 2. Né? Acho que tem mais algum ponto aí? Acho que agora foi, né? Se a gente lembrar depois, a gente faz Faz um próximo podcast throwback. da fase 2. Beleza. Então vamos para terceira e última fase, que aqui eu acho que é a grande minoria, né, que vai estar nessa fase, porém é uma fase que muitas pessoas almejam, né, que é a fase do quê? Da escala e construção de autoridade. O que é escala? É atender mais pessoas, né, ter um impacto maior e como resultado disso ter um resultado maior também, tá? Só que o grande erro aqui é o quê? Ter pulado as etapas. Se você se viu na etapa 1, ou na etapa 0 muitas vezes, ou na etapa 2, né, o que está mais próximo de ir para a etapa 3 é que até na etapa 2. Tá? Mas se você não tem a reserva de emergência, por exemplo, eu nem te recomendo ir para a etapa 3. Porque vai exigir passar por um momento de teste, de experimentação. Né? E se você está nesse desespero financeiro, vai ser muito ruim. Tá? Então a fase 3 é a pessoa que quer realmente se posicionar no mercado como uma referência, começar a trabalhar com grupos, começar a ter mentorias, né, infoprodutos, né, e quer escalar essa mensagem para mais pessoas. Tá? Eu acho que também a passagem ali, o início da fase 3 não significa matar a fase 2. Exatamente. Porque tem muita gente também, não, agora eu já não quero mais atender porque eu já tô com um faturamento bom, quero escalar para grupo. E aí quer escalar para grupo, mas quer parar o atendimento no 1 a 1, que é o que está sustentando o negócio. Então essa transição, esse começo da fase 3, ela necessita que a fase 2 banque o negócio. Até porque isso, né, além de ter a reserva, é manter ali o que está funcionando, é manter o que está dando certo, para esse que está dando certo poder sustentar o início do outro projeto. Porque o outro vai ser muito teste. Você vai fazer um curso. E esse curso não der certo? E se a hora que você estiver entregando o curso, você fala, cara, não era isso. Só que às vezes você gastou 2, 3 meses para vender, para gravar, e aí você tem que entregar, para depois você resetar, começar de novo. Então, a fase 3, ela é uma fase que a gente até falou que a gente está nessa fase, e a gente está nessa fase há 3 anos, né? E a gente tem muito ainda, a gente está em teste ainda do que funciona, do que é melhor aqui, como que a gente faz isso aqui, a gente testa esse novo produto. Então, é teste o tempo todo. Então, só que o nosso primeiro lá, o básico, ele funciona ainda muito bem. Né? E a reserva também, então as duas coisas juntas. A gente manter o que está funcionando e está dando receita, ter a reserva, e isso possibilita a gente ir testando e ir crescendo dentro dessa fase. Imagina que o que você já vem fazendo é como se fosse uma ponte. Essa ponte já está funcionando, tem carro passando naquela ponte. Se você queima essa ponte, se você quebra essa ponte antes de ter uma nova ponte, você vai ficar sem nada.
Né? Então, em resumo, é isso, né? E a gente é muito, eu acho que responsável, né, e verdadeiro com relação a isso, porque é melhor você construir uma segunda rodovia em paralelo, uma segunda ponte em paralelo, as duas estar funcionando para depois sim queimar uma ponte se você quiser ou não, né? Mas se você queima uma ponte antes de ter a outra ponte, isso aí pode dar muito problema, né? Então a gente, tanto eu como a Sami, a gente poderia, inclusive, ser mais ousado, talvez, com relação a isso, né? Mas é o que funciona muito aqui pra gente, né? A gente é mais conservador e a gente realmente gosta de dar passos certos, assim, né? E isso possibilitou o nosso negócio crescer e crescer muito, né? Graças a Deus por conta disso, né? A gente ser bem pé no chão, né? Com relação a isso, né? E eu achei legal que você falou, da mesma forma como a fase 2, você não deixa de fazer o que está funcionando na fase 1, a fase 3 é a mesma coisa. Você não deixa de fazer o que já vem funcionando na fase 1 e na fase 2. Você só vai aumentar Você vai aumentando. um pouquinho ali o desafio, né? Você vai começar a testar outras coisas, só que você não vai testar com aquela insegurança da fase 1. A fase 1 é a mais difícil, eu acho, porque você está muito inseguro. Na fase 3 vai ter um pouquinho ainda de insegurança, porque é um novo mercado que você vai talvez testar. É o grupo, já é diferente, já é um pouquinho assim, então dá aquele friozinho. Mas você está muito congruente, você construiu, você tem base, você sabe fazer aquilo, né? Você já faz bem no 1 a 1, você vai começar a testar agora e validar isso no grupo. Então, mas é muito importante ir somando. E claro que depois, opa, o grupo está funcionando, tá? Agora, às vezes, a receita do grupo, da mentoria, de um curso, de um evento, alguma coisa que eu estou fazendo nessa fase 3, já é maior do que o atendimento. E aí, beleza, e aí tudo bem, ir parando os atendimentos, né, e focando mais no outro. Mas isso é depois de muito teste ter validado. Como a gente começou assim. Quando a gente começou esse formato de mentoria para terapeutas, né, que foi uma das coisas assim, porque o Diogo já tinha toda a parte know-how de marketing, né, e eu tinha toda a parte de fazer dar certo o consultório, só que eu continuei atendendo. O acelerador ainda estava no atendimento. Então, os primeiros meses, né, da mentoria, quando a gente começou, eu atendia e ainda era a nossa receita maior nos primeiros meses. Depois, começou a dar mais demanda o produto, a mentoria. Começou a dar certo. Começou a dar mais faturamento também, começou a dar mais certo e eu vi, se eu colocar energia aqui vai funcionar mais. Então, eu fui desacelerando o atendimento e acelerando a mentoria. E deu muito certo, mas eu atendi esse tempo todo. Eu nunca deixei de atender em menor escala, em menor volume, mas continuei, né? Então eu acelerava um que estava funcionando mais, mas foi depois de começar a dar certo. Não foi assim, não, agora eu paro de atender, vou parar aqui, vou fazer isso aqui. Não, foi uma transição mesmo. E essa fase 3, eu acho que é importante falar que não deu certo de primeiro. Não. A gente teve que mudar. Quantas vezes a gente teve que mudar? Nossa. Né, até chegar num formato que realmente fosse bom para todo mundo, né? Tanto para os nossos mentorados como para a gente. E teve até fase, assim... Da gente pensar em... Da gente parar. Pensar em Lá no desistir. começo a gente ficou... Lembra que a gente fez um ciclo de mentoria, a gente falou, cara, não é por aqui. A gente parou. A gente ficou uns 2, 3 meses, assim, parado. Meio que... E aí, será que a gente volta? Será que a gente faz? Será que a gente não faz? Será que a gente engata de novo? E sustentou isso, porque a gente tinha, né, já a outra parte do negócio que funcionava. A gente precisou aprender a demitir cliente. A demitir cliente. Então, foi tudo. Foi várias vezes. Até, inclusive, recentemente, já teve fase também de gente, cara, não vamos por aqui mais, vamos parar tudo, vamos pro outro lado. Então, várias vezes a gente vai mudando, vai melhorando, vai ajustando, vai fazendo muita terapia ainda mesmo na fase 3. A terapia acompanha todas as fases, mas... Então, acho que deu para ver que não é tão fácil como as pessoas pintam, né? Mesmo na fase 3, eu acho que é mais desafiador ainda do que nas outras fases, né? Porque, quando eu tô na fase 1, o resultado financeiro até que eu consigo fazer na fase 1, com outro trabalho, às vezes eu faço mesmo. Num concurso eu faço aquele valor. Trabalhando para uma empresa, num bom cargo, eu faço aquele valor, às vezes, que eu tô conseguindo ali. Eu não tenho responsabilidade com mais nada. Eu tenho meu custo ainda baixo. E agora, quando você vai para um negócio que você tem 11 pessoas? E quando vai pro lugar do Marcos, que tem 200? É 200 pessoas, dependendo da cabeça dele. Por mais que ele não tá no operacional, é a cabeça dele que faz o negócio. Famílias. Então, a responsabilidade aumenta muito. Tanto que hoje, eu tô muito tranquila em contratação.
pra gente hoje contratar alguém não é mais um peso. Mas já teve épocas que eu e o Diogo a gente se sobrecarregava ao máximo, porque a gente tinha uma trava de contratar. Porque cada vez que eu contrato alguém, é uma responsabilidade maior que vai aumentando. Eu tenho que dar certo, não é mais opcional, porque não é mais dar certo pra mim, não é mais meus boletos em jogo. Eu tenho que dar certo agora por várias pessoas que estão junto comigo. E esse é um padrão de todas as empresas que tem um faturamento alto, tem time. Tá? Mesmo no digital, mesmo o pessoal fala, é enxuto, né? A empresa de uma pessoa só. As empresas que têm um faturamento relevante, tem time. As pessoas que têm um faturamento relevante no digital, tem time. Até porque as pessoas que falam que, mas eu faturo sozinha, ela terceiriza muita coisa. Ela pode não ter uma pessoa exatamente com ela, mas ela tem vários terceirizados que prestam algum tipo de serviço, que faz alguma parte ali, algum operacional. Por exemplo, estou em lançamento, eu não tenho vendedor, mas eu contrato uma equipe de venda, né, uma empresa, uma agência de vendas. Eu estou em lançamento, mas eu tenho uma empresa que me lança. Então, assim, eu sou sozinha no meu negócio, mas eu tenho várias pessoas trabalhando. Então, sempre que a gente vê alguém, é enxuto, tem pessoas ali, né, junto. E a gente percebe hoje, a gente não teria o resultado que a gente tem hoje se a gente não tivesse equipe. Né? Então, ter equipe aumenta a responsabilidade, mas ao mesmo tempo aumenta a possibilidade também de fazer dar certo. E eu acho que assim, falando sobre a fase 3, um dos maiores desafios desse terceiro nível é o Product Market Fit. É uma palavra em inglês. Que eu não entendi nada, traduz pra gente, por favor, querido. Basicamente é a validação da oferta com a demanda do mercado. É tão simples quando fala em português, né? É você validar se aquela sua ideia, ela realmente tem tração ou não. Só na sua cabeça que ela é boa. Né? Porque uma coisa todo dia nascem pessoas com ideias brilhantes. Né? Eu já pensei assim, nossa, eu que criei a ideia do Facebook antes do Facebook existir. Mas não tive a competência de executar. Né? Então, ideia brilhante tem todo dia. O negócio será que essa minha ideia brilhante, ela realmente vende? Realmente tem uma demanda para isso aqui? Porque muitas vezes não, muitas vezes você vai ter que mudar, muitas vezes você vai ter que vestir um pouco a sandália da humildade e ver que aquela sua ideia não era tão brilhante assim. E eu digo que a pessoa que dá certo no digital é a pessoa que tem humildade intelectual. Mesmo que você já tenha vencido ali, por exemplo, no atendimento 1 a 1, você vai precisar vestir a sandália da humildade, porque é um novo jogo, é um novo jogo diferente. Tá? E vai ter que ter muito testes, erros e acertos. Né? Então, se a pessoa ela não tem essa postura, ela vai ficar travada em algum ponto. Né? Então, você tem que meio que desapegar, você tem que testar, validar muita coisa. Nesse momento, né, é encontrar o fit com o mercado. Porque uma vez que você pegou o fit, aí você consegue escalar. Né? Igual o nosso formato de mentoria mesmo, a gente tinha um modelo completamente diferente lá no começo do que é hoje. E hoje a gente já encontrou o fit com o mercado, a gente já viu que funciona, aí sim, né, a gente acelera, né, nesse formato. E exige muito isso, né? Exige um emocional muito forte nessa fase 3. E uma das coisas também que eu acredito muito é que a fase 3 não é para todo mundo. Sabe por quê? Eu acho que tem muita gente que vai estar muito bem na fase 2 e que pode se perder indo para a fase 3. Então, eu acho que isso também é uma questão da pessoa entender. Porque tem gente que fala assim para mim, eu gosto do atendimento no 1 a 1, eu tô fazendo tanto, você acha que eu deveria ir para grupo? Você acha que eu deveria fazer alguma coisa? Eu não acho nada. É você que tem que ver, você gosta? Você quer sair disso? Porque, não, eu tô confortável, já tenho meus clientes, eu tenho uma boa indicação, eu tô fazendo um faturamento que é legal, eu gosto disso aqui. Talvez vai ficar por aí. E tá tudo bem. E talvez dá para escalar em faturamento, às vezes aumentando o valor, aumentando ali, né, o negócio. Mas tem muita gente que pode ficar nessa fase e tá tudo bem. Porque eu acho que também não tem uma regra. Então se eu chegar nisso aqui, eu sou obrigada aí? Não. Eu acho que você é obrigada a sair da fase 1. Na fase 1, se você quiser ficar ali na fase 1, não vale a pena não. Sabe, você consegue com mais tranquilidade fazer esse dinheiro de outra forma. Vai pra fase 2 logo, que é melhor. Mas na fase 2, talvez você vai... Tá tudo bem. Então não tem que nada. Tá? Tem muita gente, não, agora você tá fazendo isso aqui, você tem que ir pra grupo. Não tem que nada. Você gosta? Testa. Não, Sami, fiz grupo. Nossa, eu prefiro muito mais o individual. Beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Então, eu acho que tem muito também de entender o perfil de cada um e o quanto você dá conta. Você não é obrigado aí.
Sabe, eu acho que, como eu falei, acho que da fase 1 para fase 2, como um negócio de atendimento no 1 a 1, ok, você é obrigado. Aí sim, se você quer realmente viver disso aí, você tem que estar na fase 2. Mas pra fase 3, que é essa fase de testar, de ter talvez equipe, de ter Ou um ela, produto, de ou ter ela mentoria, ou ela pode ter também uma clínica e com outras pessoas outras pessoas atendendo junto com atendendo. ela, né? É uma forma também De escalar. Então, escalar. assim, tá muito bem na fase 2, gosta de estar na fase 2, vai aumentando o valor conforme o mercado te permite, sabe? Conforme você confia Isso. nisso, vai aumentando a agenda, vai colocando mais pessoas para atender junto com você. Então, acho que você não é. Ninguém tem que ir pra fase de, ai, agora eu sou obrigada a ir pra grupo porque eu já tô no máximo que eu vou conseguir no individual. Não. Fechando o ponto agora com o que a gente falou, né? Ah, e a precificação que a gente abriu lá atrás? Qual que é o momento de você aumentar a sua precificação? É quando você já tem demanda, a tão sonhada agenda cheia. Quando você tem agenda cheia para 1, 2 meses para frente, aí é a hora de você começar a pensar em aumentar seu preço. Né? Por quê? A sua hora é finita, né? Você não vai conseguir multiplicar suas horas. Então, a forma de você fazer isso é aumenta um pouco a barreira de entrada, eleva um pouco o seu preço e aí você aumenta o seu resultado final, né? Atendendo o mesmo número de pessoas. Sim. Né? Você aumenta o seu resultado final. E quando a gente fala de agenda cheia, né, a gente comenta muito isso aí na mentoria. Então, para os nossos mentorados isso já está muito batido. Mas para quem é de fora e a gente fala agenda cheia, talvez entenda, então eu vou ter que atender o dia inteiro. Isso não significa agenda cheia. Agenda cheia é eu estou usando todos os horários que eu coloquei na minha agenda que eu vou atender. Porque, por exemplo, hoje a gente tem terapeuta que fala assim, já tô com a minha agenda cheia, mas atende 2 clientes por dia. Porque é os horários que se colocou para atender. Porque na outra fase tá gravando conteúdo, tá preparando material, tá fazendo outras coisas. Então, lembrando que ter um consultório não é só atender, né? Então, tem outras demandas também. E a agenda cheia dentro daqueles horários que você vai disponibilizar, que você vai deixar para você atender, você tá conseguindo preencher eles no valor que você tá cobrando hoje? Porque se você não tá, não tem que aumentar. Ah, não, Sami, tô conseguindo, tô vendendo bem, as pessoas estão fechando, estão me pagando, tá indo. Opa, beleza, você já tá com uma demanda legal? Aí vai testando aumentar. Né? E aí vai aumentando. E uma das coisas que a gente também precisa nessa questão da precificação é entender que a gente pode dar um passo para trás. Entender que o preço não tá escrito na pedra, ele tá escrito na areia. Porque eu vou lá, nossa, não, agora minha consulta vai ser... Minha consulta era 250, eu fui aumentando e agora eu vou para 500. Só que você estava fechando talvez em 450, em 500 não fecha. E aí a pessoa às vezes trava naquilo, mas eu não quero voltar. Volta. Sabe, dá o passinho para trás, volta no 450, opa, voltou a fechar. E tá tudo bem. É igual terapia, às vezes, não, agora eu vou para tal valor. Testou e não funcionou, volta, dá um passo para trás de novo. Fica no valor que tá fechando. E que tá confortável também. Que tá confortável. Porque tem valor que a gente sabe, tem valor que não é confortável, né? E você até consegue, às vezes, falar para a pessoa, aquele valor sai da sua boca, mas ela aterriza na outra pessoa, tipo assim, nossa, essa pessoa tá, né? Ela percebe a insegurança na sua voz, às vezes você gagueja para falar o preço, né? Quando tá confortável, não. Quando tá confortável, o ser humano, ele sente isso. Ele sente, nossa, essa pessoa falou e falou com autoridade, falou com firmeza e é isso mesmo. Quando você tá desconfortável, às vezes você tá com o olho estalado ali, às vezes você tá tremendo a voz. Ou tá justificando muito o valor. Justificando muito, falando muito, né? Explicando muito. Por conta da insegurança. Aí já passa o preço e fala assim, é tanto, mas você pode parcelar, e se você quiser eu te dou um desconto. E não. Sabe? Não vale então, né? Exato. Então, fala um valor. Eu falo assim, tem que ser igual vender água no deserto. Tem que ser leve, tem que ser barato, sabe? Tipo, tem que soar barato. Independente o preço. Tá? Se você conseguir deixar perceptível de barato e você sabe que para você ser seguro, você garante aquilo, 5 mil às vezes é barato. Pode ter gente vendendo terapia 5 mil e ela tá passando como sendo barato, e outro vendendo a 1.000 e tá caro. Porque é tudo sobre a percepção de valor que eu consegui gerar e a segurança que eu tenho para cobrar aquele valor. Então, cobre o valor que você sustenta cobrar. Exato. Bom, com isso, então, a gente finalizamos. Encerra o assunto. Né? Acho que lembramos de tudo, e se não lembrar vai ter parte 2. Parte 2, mas acho que o principal, né, a gente conseguiu falar aqui. E só falando também, né, do nosso... A gente tem um programa hoje focado nessa terceira fase, que é o Impacto Master. Né? Esse nosso programa Impacto Master é para quem já venceu no A1, né? E também para pessoas ali que
A maioria, né, na verdade todos hoje vieram da mentoria, né? Então pessoas que a gente ajudou ali desde o início e hoje estão com a gente na fase 3, tá bom? Mas se você está conhecendo a gente aqui agora, siga as nossas redes sociais, né? @Diogo Kurihara, qual que é o seu? @samara.kurihara. E clica lá no link da bio, né, para você ver se tem algum workshop ativo funcionando e bora acelerar. Se você quer acelerar sua carreira de hipnoterapeuta, né, aproveitar nesse ano e realmente fazer acontecer ao lado de outras pessoas que também estão fazendo acontecer, né, recomendo muito que você participe ali do nosso programa de aceleração Impacto Massivo, porque não só pelo método, mas pela ambiência. Quando você se coloca no ambiente certo, onde as pessoas estão vibrando nessa mesma frequência, tendo resultado, e você olha com seus próprios olhos esse resultado, não tem como. Né? Ou você vai ou você racha, ou vai ou racha, né? Não tem outro resultado e não é por isso, quer dizer, e é exatamente por esse mesmo motivo que eu também me coloco em ambientes assim, né? Hoje, por exemplo, eu estou dentro de um mastermind onde dentro de um grupo de WhatsApp eu estou junto com outras pessoas ali, outros empresários aí também que faturam mais de 7 dígitos no ano e com isso a gente vai também impulsionando um ao outro. Então o ambiente ele diz muito sobre os nossos resultados, tá? E se você quer acelerar junto com a gente, clica aqui no botão em algum lugar e bora acelerar aí nesse ano 2026. Bora vencer a fase 1, ir pra fase 2 e quem sabe pra fase 3. Bora! Tchau, tchau!